Nós vamos falar agora da negativa do Bolsonaro ir na posse do Trump, né? Isso já tinha acontecido, a gente já falou sobre isso algumas vezes, a decisão foi tomada alguns dias atrás, o Bolsonaro recorreu, mas o STF já reiterou a proibição, né? De qualquer forma, já ficou muito em cima da hora para ele ir de qualquer forma, e tem o pessoal colocando uma posição aqui, o Paulo Figueiredo está colocando uma posição aqui que talvez tenha sido até melhor do ponto de vista estratégico. Vamos entender esse caso aqui, porque eu acho que talvez ele tenha razão realmente, tá? A negativa do STF a que Bolsonaro vá lá, na verdade, ajuda o Brasil a se livrar dessa ditadura. Porque se o STF deixasse Bolsonaro ir, poderia passar a impressão para o mundo de que, afinal, não tem tanta ditadura aqui, né? O Bolsonaro viajou para a posse do Trump, ué, então... Como é que pode? Estão fazendo essa maldade toda com o Bolsonaro se o Bolsonaro pegou um avião e foi lá na posse do Trump, né? Então, o fato deles terem negado até ajuda o nosso caso. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Pescoço de Tilápia, Peter Magro agora vê o Pinto Murcho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, isso aqui não é surpresa, tá? Eu cheguei a acreditar, justamente porque essa decisão aqui é uma decisão que ajuda Bolsonaro, né? Assim, as duas alternativas eram ruins, né? O Trump, ao convidar o Bolsonaro, botou o Alexandre de Moraes numa sinuca de bico. As duas alternativas eram ruins. Se ele permitisse que Bolsonaro fosse, ia ganhar uma projeção enorme de Bolsonaro aparecer lá do lado de Trump, um monte de coisa. Isso ia piorar muito a situação do Lula, principalmente aqui no Brasil, porque o pessoal ia ver o Bolsonaro como um líder, né? E lembra, toda a campanha do PT consiste em dizer que não é aceitável o Bolsonaro. A única oposição aceitável no Brasil é a oposição sem voto. É o pessoal da isentosfera ali, do pessoal que não tem voto, né? PSDB, MBL, aquele pessoal que não tem voto, só esse que pode. Bolsonaro, que tem voto, né, a oposição com dente não pode, só pode oposição sem dente. Então, essa é a questão toda. Se Bolsonaro vai lá e aparece do lado do Trump, aparece na cerimônia, seria muito ruim para essa narrativa aqui no Brasil. Por outro lado, o STF, ao negar a possibilidade de Bolsonaro ir na posse do Trump, reforça no resto do mundo a imagem de que o Brasil já se tornou uma ditadura, né? Então, na verdade, a escolha do Alexandre de Moraes foi muito mais entre a imagem interna e a imagem externa. Ele decidiu sacrificar a imagem externa do Brasil para manter a imagem interna. E eu não sei nem se vai fazer tanta vantagem assim no final das contas. É uma decisão difícil mesmo, né? Se ele permitir que Bolsonaro vá, a esquerda ganha uma narrativa, ganha um ponto de argumentação quando falarem que aqui está acontecendo uma ditadura, que o Alexandre de Moraes é um ditador, que o Lula é um ditador e coisa e tal, porque eles podem sempre alegar que, não, mas a gente deixou o Bolsonaro ir nos Estados Unidos, então não é uma ditadura, né? Deixamos o opositor ir e coisa e tal, está de livre circulação e coisa e tal. Eles teriam essa argumentação para fazer, né? Não é uma argumentação significativa, porque como eu falei para vocês, no final das contas, a chance de Bolsonaro fugir mesmo é zero. Todo mundo sabe que Bolsonaro não iria fugir. Mas isso incomodou o pessoal, eles ficaram realmente numa situação muito ruim. Bom, optaram por sacrificar a imagem do Brasil lá fora para ajudar a imagem do Lula aqui dentro, né? E a coisa realmente repercutiu muito. A imprensa mundial repercute a proibição de Bolsonaro e a posse de Trump. Esse ponto também, o Paulo Figueiredo vai falar aqui mais adiante, ele fala justamente isso, né, que de certa forma acabou dando mais destaque à presença do Bolsonaro na festa do Trump do que de qualquer outra forma. Porque o Bolsonaro iria para lá, ele iria na festa, é verdade, já está lá. Mas lembra, a festa é sobre o Trump, é sobre o Estado americano. Então vão haver convidados de honra, vai estar o Milley lá, vai estar o Zelensky, vai estar um monte de gente lá, é verdade, vai estar um monte de gente. Mas para pensar, em termos de tempo de comunicação, de tempo que essas pessoas vão aparecer na tela, é uma coisa, vai ser uma fração de minutos, né? Vai aparecer ali e pronto, e acabou, não ia ter um destaque muito grande, porque justamente é uma festa cujo foco é o Trump. O Bolsonaro ia aparecer lá em um determinado momento, mas não ia ser nada muito significativo. Ao contrário, ao negar o direito do Bolsonaro ir, isso virou manchete em todos os jornais do mundo, todo mundo falou isso. E mais, a Michelle aparecendo sozinha lá também vai chamar atenção por conta disso, porque vai ressaltar a ditadura. Mais uma vez, uma refugiada, né, a esposa de um preso político, de alguém acusado injustamente, de alguém que está sofrendo lawfare,
vai aparecer lá e vai ser um símbolo para o mundo da ditadura que está acontecendo aqui no Brasil. E o esforço deles, de novo, é o que eu falei, eles optaram abertamente por sacrificar a imagem do Brasil lá fora para tentar preservar aqui dentro. E não estão conseguindo, porque está ficando uma coisa muito estranha. Essa própria coisa aqui da Veja, está aqui, olha os comentários daqui, ó. Daisy, esqueceram de deixar claro que não existe provas de que o convite seja verdadeiro. Olha a narrativa que o pessoal ainda está tentando colocar, aquele negócio da fake news de que o Thiago Resiste falou, de que, que era uma resposta automática do site. Todo mundo sabe que não é, mas estão tentando colar essa narrativa, né? Quando aparecer a Michele Bolsonaro lá, não vai ter dúvida. Olha só, o convite existia, ele estava lá. Né? Aqui, ó, o pessoal está chateado por quê? Porque a Veja está mostrando aqui a repercussão em vários jornais aqui americanos, no mundo inteiro, no Reino Unido, na Espanha, é o país na Espanha, todo mundo falando que sim, o Alexandre de Moraes negou o direito de Bolsonaro ir na festa do Trump, na inauguração do Trump. Ou seja, o convite era verdadeiro, todo mundo sabe disso. Né? E o pessoal insiste em dizer que não, que foi um convite falso, não sei o que lá. Que a imprensa mundial repercute proibição de ir Bolsonaro na posse do Trump, ao qual ele não foi convidado de ir. Isso aqui revela a dor que a esquerda está sentindo. Os caras estão se doendo, cara. Estão assim, nossa, não pode, Bolsonaro foi convidado, não pode ter sido convidado, é mentira, não pode ter sido convidado. E aí, está em todos os jornais do mundo isso, né? Eles estão acusando a Veja de estar mentindo, mas está em tudo no jornal, é só você olhar. E a Michele Bolsonaro vai aparecer lá. Então, ou seja, no final das contas, essa mentira deles não apenas é uma mentira mesquinha, uma mentira sem sentido, como é uma mentira que vai ser desmascarada inevitavelmente, né? Mas enfim, e aqui, o cara diz aqui, eu não vi, só a Veja mesmo repercutindo, o cara nem deve saber ler inglês, né? Ou seja, é lógico que você não viu, são jornais internacionais que estão repercutindo, né? Mas enfim, tá o pessoal aqui falando isso, né? Mas se você acha que é só a ralé da esquerda falando esse tipo de besteira, não, aqui o Sakamoto aqui, ó. Bolsonaro sabe que posse de Trump era ficção, mas quer lucrar com vitimismo. Ou seja, o Sakamoto, ele fez um título para dar a impressão de que era ficção. Não, Bolsonaro não foi convidado para isso, né? Depois ele explica no texto aqui que, na verdade, era ficção porque o Alexandre de Moraes não deixaria ele ir de qualquer forma e coisa e tal. Aquela narrativa deles que não, o cara está sendo investigado por golpe, não sei o que lá. Ele sabia que não ia poder ir, não sei o que lá, mas quer lucrar com vitimismo e coisa e tal. Olha como é que está doendo nesse pessoal. Eles estão tentando dar um jeito, não porque olha só o que ele fala aqui, olha aqui. Jair Bolsonaro é um líder político importante, mas não representa o Estado brasileiro. Ué, mas quem disse que ele foi lá para representar a direita brasileira? Não é o Estado brasileiro todo, não. Ele, lógico, eu concordo, ele não é o presidente do Brasil nesse momento, mas ele ia representar uma parte grande do eleitorado. Para tanto, precisaria ter ganho a eleição presidencial ou obtido sucesso na tentativa de golpe de Estado, mas fracassou em ambas. O pessoal não pode deixar de tentar colocar a narrativa do golpe de Estado, né? Bolsonaro não tentou. Que negócio de tentar golpe de Estado? Só na cabeça desse pessoal, né? Outra alternativa seria se Lula pedisse que ele, como ex-presidente, fosse a posse. Não, se fosse o Lula pedindo pela... Ah, vai se fuder, ô Sakamoto. Para de dor de cotovelo nisso daí, cara. Tá na cara que vocês estão doloridos porque o Lula não foi convidado, não tem nenhuma chance de ser convidado. E o Bolsonaro vai ter um trânsito enorme com o Trump lá, né? Ah, mas se isso acontecesse, essas teorias conspiratórias de que o petista foi substituído por um clone reptiliano, não sei o que lá, enfim. Ele também poderia ter ido como cidadão comum. É isso, é isso. Mas, para tanto, precisaria não ter sido indiciado por querer transformar o Estado... Ah, porra, aí vem o pessoal com a lorota toda e coisa e tal. Olha como é que tá doendo nesse pessoal. Tá doendo, mas assim, tá doendo fundo, né? O cara tá machucado por dentro porque o Lula não foi convidado e o Bolsonaro foi, né? Tá dolorido mesmo, né? Mas, enfim, ou seja, esse é o problema do pessoal. E o Paulo Figueiredo coloca aqui, ó. Ninguém pode dizer que ficou surpreso com a negativa do Xandão à posse do Trump. Mas, por mais que muitas vezes eu seja um crítico duro das estratégias do ex-presidente, dessa vez eu tenho que dizer que seus objetivos foram alcançados. O primeiro efeito imediato, é claro, é o recado que está dado. Bolsonaro goza de um prestígio junto ao homem mais poderoso do mundo, um prestígio ímpar junto ao Trump, né? Foi o único ex-chefe de Estado convidado, isso é importante. O Milei foi convidado, o Milei é o chefe de Estado da Argentina. O Zelensky foi convidado, o Zelensky é o chefe de Estado da Ucrânia. Os outros, vários outros que foram convidados também, a Giorgia Meloni, o Orbán e vários outros foram convidados também, são chefes de Estado, né? O único ex-chefe de Estado convidado foi o Bolsonaro, né?
nas palavras de uma pessoa ligada à administração Trump, né? A pior maneira que o governo Lula poderia iniciar seu relacionamento com a administração Trump é usando o seu governo como uma arma contra seu oponente político. O Trump sabe exatamente como é isso, né? Agora, ele fala aqui mais adiante o seguinte, que no final das contas isso foi o melhor. Por quê? Se Bolsonaro vai, né, a esquerda poderia usar isso para dizer, tá vendo, não tem ditadura nenhuma, não tem, o Bolsonaro foi, pediu licença e foi, tá vendo, não estamos numa ditadura, né? Agora, ao negar isso daí, fica claro para o Trump, fica claro para todo mundo lá fora, lembra, não é só o Trump que tem criticado a ditadura do Alexandre de Moraes aqui no Brasil, não, já saiu reportagem no Wall Street Journal, já saiu reportagem do New York Times, já saiu reportagem num monte de jornal do mundo inteiro, criticando Alexandre de Moraes, criticando a Suprema Corte Brasileira, criticando o autoritarismo desse pessoal, criticando a censura também. Então, assim, o pessoal lá fora já está olhando meio desconfiado para o Brasil. Se o Alexandre de Moraes deixa o Bolsonaro ir, ia ser uma sinalização positiva, de que olha, não é uma ditadura tão grande assim. Como ele não deixou isso, reforçou o estereótipo que o pessoal já estava perseguindo. E como eu falei para vocês, seria bom se o Bolsonaro fosse lá? É lógico que seria bom para a gente aqui no Brasil, ia dar uma visão positiva do Bolsonaro, mas lembra, é uma cerimônia rápida, é uma cerimônia que o foco é o Trump. Os convidados estão lá, tudo bacana e coisa e tal, mas isso aí não é uma coisa assim também, uma importância muito grande dos convidados, né? Então ia acabar que isso não ia fazer uma diferença muito grande se o Bolsonaro fosse, e fez uma diferença muito maior com o pessoal repercutindo a proibição que foi feita pelo Alexandre de Moraes. No final das contas, né, foi uma estratégia ruim do Alexandre de Moraes. Mas como eu disse, foi uma decisão ruim, por quê? Porque ele não tinha alternativa boa. As duas alternativas eram ruins para ele, né? Ele tomou uma que ele achou que era menos ruim, mas não deixou de ser ruim pra caralho. O fato é que no momento que o Trump convidou Bolsonaro, fudeu pro Alexandre de Moraes. E a indicação é que vai piorar, né? Os deputados estão cogitando pedir que Trump suspenda o visto de Moraes para entrar nos Estados Unidos. Eu não sei se o Trump vai tomar uma medida assim tão drástica logo de cara. É muito provável que ele use isso como uma ameaça, muito mais do que fazer a coisa em si para tentar reverter a situação. Mas vamos ver o que vai acontecer.